Fala galerinha, vamos lá mexer agora com os casos especiais de estequiometria. Um roteiro para você aprender a calcular definitivamente as coisas que vão estar na química, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Você tem que lembrar que estequiometria é quando a gente usa a quantidade de reagentes para formar um produto. E isso vem das equações químicas, baseadas nas leis ponderais e baseadas nas leis de Proust. Leis de conservação de massa, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e lei de Proust, que é as proporções definidas para reagir às substâncias. A partir disso, nós conseguimos fazer a estequiometria. Mas eu vou fazer uma analogia dentro da cozinha. Por quê? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente precisa da receita. Saber a quantidade exata de farinha, açúcar, ovo, e que isso vai dar o bolo perfeito. Se passar ovo, fica com gosto de ovo, se passar açúcar, fica muito doce, e se passar farinha, fica solado. Então tem um jeito certinho de fazer o bolo. No laboratório e na química, para a gente formar substâncias é exatamente da mesma forma. Só que a gente vai e trabalha nas proporções de átomos, nas proporções de quantidade, numa receita. Então tem a receita da cozinha, tem a receita da química. A receita da cozinha é escrita com as substâncias, com os nossos reagentes, e a receita da química é escrita com a quantidade de partículas que nós usamos, quantidade de substância que nós usamos. Então, essa analogia funciona muito bem quando a gente vai colocar aí cozinha e estequiometria. Então, quando a gente fala de cozinha e estequiometria, o que eu vou deixar claro para você? É que os ingredientes são os reagentes, certo? E que se transformam em produtos. Então, a gente começa uma reação com os reagentes. E o reagente é aquilo que a gente vai misturar no início. Então, quando a gente está fazendo um bolo, o que a gente coloca no início? Tá aí, ó. A gente coloca farinha, certo? A gente coloca mais o quê? Açúcar. A gente coloca mais o quê? Leite. A gente coloca mais o quê? Fermento. A gente coloca mais o quê? Ovos. Lembrando que os ovos são coisinhas que estão no nosso estado líquido. Então a farinha é sólida, a açúcar é sólida, o leite é líquido, o fermento é sólido, o ovo é líquido, certo? Mais a manteiga. A manteiga é líquida também. E isso vai dar pra gente o processo para poder fazer, né? O processo de transformação. Então a gente vai assar essa mistura, por durante 35 minutos em 180 graus Celsius. Pá! Tá aí, ó. 180 graus Celsius durante 30 minutos. E isso vai fazer o processo químico que vai liberar para a gente, né? Liberar quem? Quem a gente vai ter no processo final? A gente vai ter os produtos. E quem são os produtos? É a água que saiu na forma de gás, o próprio gás, o quê? Carbônico, o próprio gás carbônico e o nosso bolo. Então, gás carbônico, gás, água na forma de gás e o nosso bolo que é o sólido. Então tá aí, essa é a receita para a gente fazer um bolo. Lembrando que os reagentes a gente mistura, faz o processo químico que vai estar representado na setinha e ele se transforma para a gente no bolo, na água e no gás carbônico. Tá vendo que o bolo aqui não é mais ovo, não é mais leite, é o produto final. Então, essa é a semelhança. Aonde aqui nós temos o reagente, aqui nós temos a transformação e aqui nós temos o produto. Igualzinho a reação química. Então, para a gente continuar nessa ideia aí, vamos para o roteiro universal. Eu preciso de uma equação balanceada, ok? Eu preciso de uma receita balanceada. Essa receita
eu vou identificar as proporções mol-mol, a quantidade de substância dada dos dados solicitados pela questão. Então, a questão vai me dar dados que aí eu consigo separar a relação que eu quero converter naquilo que eu quero calcular. E aí eu gero uma regrinha de 3. Tudo bem? Então, eu vou converter as proporções iniciais de mol para as grandezas que eu quero, que é ou volume ou massa, ou quantidade, né, números de partículas. E eu com essa regrinha, eu faço o cálculo. Eu posso mostrar para vocês, de uma forma simples, a gente funcionando isso neste problema. Quantos ovos devemos usar para fazer um bolo de chocolate fofo utilizando 1 kg de farinha? Cara, eu preciso de quê? De uma equação balanceada. Então, se eu preciso de uma equação balanceada e não veio na questão, nós vamos buscar essa equação. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui, ó, bolo, não, receita, né? Receita de bolo fofo de chocolate. Pá. A receita de bolo fofo de chocolate está aí, ó. 3 ovos, né? 1 xícara de óleo ou manteiga, né? Manteiga ali. 1 xícara e meia de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate e 1 xícara de água morna. 1 colher de sopa de fermento em pó. Essa aqui é outra opcional. E para o preparo eu preciso, né, bater por 3 minutos, misturar tudo e colocar numa tigela para assar durante 180 de 35 a 40 minutos. Então vamos lá, para fazer o nosso bolo, o que nós precisamos? Nós precisamos da receita. Tá aí, os ingredientes da massa. Esses ingredientes têm que ser misturados por 3 minutos. Eles têm que ser aquecidos a 180 graus Celsius por 35 a 40 minutos. E aí vira pra gente o quê? Vira pra gente um bolo. Virou um bolo de chocolate fofo. Beleza? Então tá bom. Lembra que a gente tinha falado que sai o quê? Sai água na forma o quê? Gasosa e sai CO2 também na forma gasosa que faz o bolo inchar. Tudo bem? Então tá aí. E aí nós temos o nosso problema. O nosso problema que é quantos ovos para 1 quilograma de farinha. Então, esse é o passo 2. As proporções. Quais as proporções que eu vou tirar da nossa receita? A nossa receita. Eu vou tirar aqui, ó. O que eu vou tirar aqui? Eu vou tirar os ovos. E eu vou tirar o quê? A farinha de trigo. Então, na minha receita, eu retiro os ovos e a farinha de trigo. São o quê? Não? Então, o ponto 1 já está aqui, receita. Ponto 2. Ponto 2. A proporção são 3 ovos para cada 2 xícaras de chá, lembrando que xícaras de chá de farinha. Professor, temos um problema. Aqui está em quilograma e aqui está em xícara. Então, temos que fazer a nossa conversão. Para fazer a conversão, a gente tem essas coisas tabeladas. Então, para fazer a conversão, a gente volta aqui e pergunta: quanto vale uma xícara de chá? Lá, essa pesquisa já é uma xícara de chá, uma xícara de farinha de trigo de chá em gramas. A resposta é: uma xícara de farinha de trigo tem de 120 a 140 gramas. Então a gente vai usar 130. Então a gente vai usar 130. Então, uma xícara tem 130 gramas. Então, isso é um dado que tem que estar na questão.
uma xícara tem 130 gramas de farinha. Então, é o seguinte, isso aqui vai para o nosso passo 3, que é a conversão. São 3 ovos para cada o quê? São 2 xícaras. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 130 gramas. Vai dar o quê? 260 gramas de farinha. Então, eu tenho 3 ovos, ó a conversão, 3 ovos para 260, 3 ovos para 260 gramas de farinha. Né? Lembrando que 1 quilograma vale o quê? 1.000 gramas. 1 quilograma vale 1.000 gramas. Então, eu tenho o passo 4, que é o passo final, que é fazer o quê? Colocar as 1.000 gramas de farinha e ver quantos ovos eu vou precisar, né? 1.000 gramas, eu vou precisar de X ovos, certo? Multiplicação cruzada, certo? 260 é igual a 1.000 vezes 3. Então, X é 3.000 dividido por 260. Então, 3.000 dividido por 260 não vai dar bonitinho, mas enfim, acontece. 3.000 dividido por 260. A gente podia ter feito, colocado, né, a médiazinha lá. Mas 3.000 dividido por 260 vai dar em torno de aproximadamente 11,53 ovos. Como você não consegue quebrar ovos no meio, você vai colocar 12 ovos. Isso é o que acontece aí nas nossas receitinhas de cozinha. Beleza? Então, para usar 1 kg de farinha, nós precisamos de 12 ovos. Pronto. É isso. Receita, separa o que ele pede, converte e calcula. Calcula. Pronto. Só que lembrando, a chave mestra dos cálculos é os cálculos químicos. Como assim, professor? Se a gente pegar lá, lembrar, são as conversões. Por exemplo, 1 mol de CO2, certo? Tem quantas gramas? 1 mol de CO2 tem quantas gramas? Aí é a parte da massa o quê? Molar. Como é que eu faço para calcular a massa molar? Eu preciso da tabela periódica. Então, eu vou lá na tabela periódica, certo? E tiro quem da tabela periódica? Tiro quem da tabela periódica? Eu tiro da tabela periódica o carbono. Vou pegar esses dois aqui, ó. Essa trinca aqui. Pá. Eu tiro o carbono e o oxigênio. Então, eu tiro o carbono e o oxigênio. Então, vai ser o quê? Como é que eu calculo a massa molar do CO2? Eu calculo massa molar do CO2 é 1 vez o carbono mais 2 vezes o oxigênio. Então, 1 vezes 12 mais 2 vezes 16. Então, isso dá 12 mais 32, isso dá 44 gramas por mol. Então, a massa de 1 mol é de 44 gramas de CO2. Isso também dá a quantidade de matéria, que é quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Isso dá também, aqui a gente usa o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 22. Isso também dá o volume molar. Lembra que nas condições normais de temperatura e pressão é de 22,4?
22,4 litros de CO2. Então, essa é a chave mestra da estequiometria, os cálculos químicos. Como é que eu transformo um mol em massa? Eu multiplico pela massa molar. Como é que eu transformo um mol em volume? Eu multiplico pelo volume molar. Como é que eu transformo um mol em quantidade? Eu multiplico pela constante de Avogadro. Então, essa é a chave mestra. Daqui para frente, é só continha que a gente vai estar usando nessas conversões. Beleza? Então, vamos lá. Relação mol-mol. Vamos na relação mol-mol. Problema. Reação devidamente balanceada, né? Produção de amônia aí, a partir de nitrogênio e hidrogênio. A quantidade de matéria produzida de amônia a partir de 13,5 mols de gás hidrogênio. Então, vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira aí. Primeira coisa. Equação. Tem a equação devidamente balanceada? Tenho. 1 mol de N2 para cada 3 mols de H2 produzem 2 mols de NH3. Então, tem a equação balanceada. Próximo passo, proporção. Aí a gente lê e vê os dados que ele quer. Então, ele quer a quantidade de matéria de amônia. Então, 2 mols de amônia. A partir de 13 mols de gás hidrogênio. Então, eu vou lá na equação e pego 3 mols de gás hidrogênio. É a leitura da equação, gente. Eu tiro os dados da equação. Então, eu tiro aqui, ó. Eu tiro o hidrogênio porque ele quer hidrogênio. Eu tiro a amônia porque ele quer amônia. Ele me deu e ele quer. Ele me deu e ele quer. Então, já está ali. Só que, nesse caso, tá nas proporções certinhas? Tá, porque quantidade de matéria e mols. Então, mol. Então, precisa converter? Não. É 3 mols de hidrogênio para cada o quê? 2 mols de amônia. Então, se está tudo certinho, eu faço o quê? Calculo. 13,5 mols de hidrogênio vai dar quanto? X. Regrinha de 3, check. Então, 2 vezes 13,5 igual a 3x. X é 2 vezes 13,5 dá 26. 27 dividido por 3. Então, x dá quanto? 9 mols de amônia. Essa é a resposta. Resolvido relação o quê? Mol-mol. Vamos para a próxima? Equação balanceada, proporção, tiro da equação, faço a conversão, nesse caso eu não precisei porque era uma relação mol-mol, e faço o cálculo. Entendido? Então, bora para a próxima. Relação mol-mol já foi. Próxima. Relação mol-massa. Problema. Tem uma equação lá da produção de amônia. Qual a massa de amônia produzida a partir de 2,5 mols de hidrogênio? Primeira coisa. Primeiro grife. Equação. Tenho 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Beleza. Já tenho a minha equação. Próximo. Proporção. Aí eu tenho que ler para ver o que ele me dá e o que ele quer. Ele quer qual a massa de amônia. Então, quer a massa de amônia. Ele quer a massa de amônia. E ele me deu 2,5 mols de gás nitrogênio. Ele me deu 2,25 mols de gás hidrogênio. Então, eu tiro aqui, ó, 1 mol de nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, 1 mol de nitrogênio,
reagem formando 2 mols de amônia. Certo? Aí, detalhe. O que ele quer? Aqui ele deu em mols e aqui ele quer em massa. Então, é a nossa conversão. O nitrogênio pode ficar em mols. Então, mol de nitrogênio. Só que, então, eu desço esse cara aqui em mol. 1 mol de nitrogênio. Eu desço esse cara aqui em mol. 1 mol de nitrogênio. Só que esse cara, eu tenho que descer em quê? Em massa, porque é o que ele quer, ó, massa. E aí eu vou ter que fazer o cálculo da massa molar. Olhando na tabela periódica, vamos lá. Massa molar do nitrogênio. Qual é a massa molar do nitrogênio? É 14, certo? Aqui, ó, massa molar do nitrogênio, 14. Então, eu tenho que calcular a massa molar do NH3. Então, 1 vezes 14 mais 3 vezes a do hidrogênio, que vale quanto? 1. Tudo bem? Então, 3 vezes 1. Isso vai dar 14 mais 3, 17 gramas por mol. Então, eu multiplico aqui por 17. Então, 17 vezes 2 dá 34 gramas de amônia. Então, a nossa conversão saiu de mol e virou o quê? 1 mol de nitrogênio produzem 34 gramas de amônia. Quarto passo, calcula. Vamos calcular. Calcular o quê? Calcular, vermelho agora. Vamos calcular a massa de amônia a partir de 2,5 gramas, 2,25 mols de nitrogênio, X de amônia. Então, vai ser 1 vezes X igual 2,25 vezes 34. 2,25 vezes 34, 2,25 2,25 vezes 34, dá para gente X igual a 76,5 gramas de amônia. Tá aí a relação mol-massa. Beleza? Vamos para outra? Tá entendendo como funciona? Usei a mesma estrutura. Equação balanceada, proporção, conversão. Calcula. Beleza? Usei exatamente a mesma ideia. Balanceia, converte, calcula. Balanceia, converte, calcula. Vamos para outra? Então vamos para outra. Olha só. Qual é o volume de gás hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão? Ou seja, se ele falou isso, a gente já tem que nós já temos o passo da conversão, não é isso? Então, o passo da conversão, ele estava de azul. Então, aqui, ó, na conversão, eu tenho que 1 mol vale 22,4 litros. Essa é a proporção nas condições normais de temperatura e pressão. Para reagir totalmente, 21 gramas de nitrogênio. Então, vamos lá. Primeiro passo, equação. Tem equação? Professor, você vai escrever de novo a equação. 1 de nitrogênio mais 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. O que ele quer? Ele quer o volume de hidrogênio.
Então, ele quer o volume. Leitura. Para reagir com 21 gramas de nitrogênio. Então, 21 gramas de nitrogênio. Ele quer, ele deu. Tudo bem? Ele quer, ele deu. Da pergunta. Separar as proporções. Quais proporções? 1 mol de nitrogênio para cada 3 mols de hidrogênio. Tranquilinho, separei. Só que ele quer volume e me deu massa. Então, isso aqui tem que virar massa. Não, massa não. Esse aqui é volume. Esse aqui tem que virar volume. E esse daqui tem que virar o quê? Massa. Como é que mol vira volume? Multiplica pelo volume molar, 22,4. Como é que mol vira massa? Multiplica pela massa molar. Professor, não tenho a massa molar. Então, você vai lá calcular a massa molar do N2, que vai ser 2 vezes a do nitrogênio. Quem é nitrogênio? Vamos lá de novo. Nitrogênio, 14. Então, 2 vezes 14. Lembra que eu falei dos cálculos químicos? Então, esse aqui vai ser o quê? 28 gramas por mol. Então, 28 gramas por mol. Então, eu multiplico por 28. 1 vezes 28, 28 gramas de nitrogênio. 3 vezes 22,4. 3 vezes 22,4. Isso dá 67,2 litros de hidrogênio. Certo? Então, eu já tenho a minha conversão. 28. Eu vou colocar ele no meio dos dois aqui. 28 gramas de N2 geram 67,2 litros de hidrogênio. E agora eu vou calcular. Calcular com o quê? O que ele me deu? 21 gramas. 21 gramas de nitrogênio vai precisar de X. Mais uma vez, vai ficar como? 28 vezes X igual a 21 vezes 27,2. Então, isso vezes, né? Isso vezes, né? 27,2 vezes 21. Dá quanto? Isso aí. Epa! Calma! Isso dá quanto? 1.441,2 igual a 28x. Então, x vai ser 1.441,2 dividido por 28. Então, x vai ser, resposta, dividido por 28. Vai ser 50,4 gramas, não. 54 litros de H10. Separa, equação, separa, converte, calcula. Sempre assim. Tudo bem? Sempre assim. Só quero ver você fazer com exercício. Então, bora. Partiu. Um composto perfluoreto de nióbio, NbF5, massa molar. Opa, já deu a massa molar pra gente, não precisa nem calcular. É um catalisador para a reação de polimerização da sua síntese, é feita pela reação do metal nióbio com flúor 2, representada pela equação não balanceada a seguir. Nióbio mais flúor dando
nióbio, Flu, né? O pentafluoreto de nióbio. De acordo com essa equação, a quantidade de Flu que reage na preparação, de 751,6 gramas de pentaclorato de nióbio, pentafluoreto de nióbio. Primeira coisa, equação devidamente balanceada. Então vamos lá. Nióbio, agora a gente vai colocar de preto, tá? Porque o amarelo não dá. Nióbio sólido reage com Flu2 gasoso e produz o pentaclorato de nióbio. NbF2 sólido. Como é que eu faço para balancear? Primeiro balanceio quem? Os metais. Então vou jogar aqui, ó, 1 e 1. Apareceu quantos flus do outro lado? 5, não é isso? Apareceu 5 flus. Então, 1 vezes 5, 5. Então, aqui vai ser 5 dividido por 2. Pronto. Equação devidamente balanceada. Segundo passo, separa as proporções. Vou separar. Separo. O que ele me deu e o que ele quer? Ele quer produzir 751,6 de pentafluoreto. Então, ele quer produzir 751,6 gramas disso. Isso ele me deu. O que ele quer? Ele quer a quantidade de Flu. Só que tá vendo as respostas? Mol, 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 mol. Ele quer a quantidade de mols de Flu. Então, ele me deu isso e ele quer a quantidade de mols de Flu. Pronto. O que eu faço agora? Separo, né? Separo quem? 5 dividido por 2 dá quanto? 2,5 mols de Flu para cada o quê? 1 mol de pentaclorato de nióbio. Pentafluoreto de nióbio. NbF5. Só que isso aqui tem que virar o quê? Nada. Tem que ficar em mol. Então, só desço. 2,5 mols. Como é que você sabe, professor? Tá aqui, ó. Mol. E isso aqui tem que virar o quê? Tem que virar massa. Professor, como é que você sabe massa? Tá aqui. Então, detalhe. Ele deu a massa molar aqui, tá vendo? Então, eu multiplico por 187,9. Então, isso vai ser 187,9 gramas de pentafluoreto de nióbio. Beleza. Equação balanceada. Separo a relação pelo dado da questão. Converto pelo que ele me deu e pelo que ele quer. E no final, eu faço o quê? Calculo. Como é que eu calculo? Vou lá, ó, bora. O que ele deu? 751,6 gramas disso. Vai dar quantos disso? Quantos mols de Flu? X. Então, calculando aqui a regrinha de 3, X vai ficar quanto? Vai ficar 2,5 vezes 75,6 dividido por 187,9. Então, X vai dar? Let's go! Agora eu vou usar o nosso recurso pedagógico. Qual é o nosso recurso pedagógico? Calculadora. Não posso usar não, professor, mas eu vou. 2,5 vezes 751,6 dividido por 187,9. Tcharam! 10. 10 mols de F2. Resposta certa, letra C de Cleitinho, meu amado. É nóis, moleque. Todas são resolvidas assim. Temos algumas variáveis que deixam mais difícil, mas a base é essa, beleza? Engole esse exercício, moleque.
pratica do jeitinho que eu te mostrei aí, que vai dar certo. Até a próxima, meu jovem Padawan.